Olá, tudo bem? Hoje nós começamos o módulo 4, o módulo final do nosso curso de Inteligência Artificial na Educação, modalidade EAD do campus São José do IFSC. Nesse módulo nós discutimos implicações éticas do uso da IA na escrita acadêmica e no nosso cotidiano. Temos muitos desafios pela frente para serem enfrentados. Assim como na webconferência que realizamos, foram trazidas muitas preocupações sobre a singularidade, que é quando a inteligência artificial teria poder e capacidade de consciência, como aconteceu naquela ficção do Exterminador do Futuro, quando a Skynet toma o comando das armas nucleares e causa uma destruição em massa. Por isso que hoje os arsenais não estão ligados à internet e precisam de dupla codificação, códigos ultra secretos para poder ser acionados, para poder serem acionados. Então, na verdade, tudo isso é fruto de ficção, mas é um alerta para que a gente fique sempre atento sobre o que a gente está fazendo em relação à IA. A IA é inevitável, ela só tende a avançar. A guerra entre as grandes empresas, ela está só começando. E nesse campo, tem empresas que têm mais restrições éticas do que outras. Vai depender muito da liderança, da governança dessas empresas. Um exemplo, a X tem uma IA, a Grok, que é mais liberal, mais liberada para certo tipo de consultas, que não poderiam ser realizadas na OpenAI, na Llama, no Gemini ou no Copilot, por exemplo. A Qwen e a DeepSeek estão limitadas por questões de restrições da organização da China, por exemplo. Então, certas questões também não vou responder, assim como também muitas questões trazidas para o ChatGPT nem sempre são respondidas. Dito isso, eu digo para vocês que esse módulo, ele traz um pouquinho dessa preocupação. Na escrita acadêmica, a grande preocupação que nós temos é com o plágio. É com essa triste mazela da educação. O plágio, ou copia-cola, ou colar, está presente na educação há décadas. Todos nós sabemos disso. No entanto, a IA ela potencializa, porque é possível fazer cópias verossímeis de textos já existentes, com muito pouca probabilidade do professor ou educador descobrir isso. Então, isso leva a implicações éticas. Por exemplo, eu defendo que a nossa instituição ela crie uma regra, uma resolução de como o estudante de TCC, monografia ou dissertação deve usar a IA. A minha lógica, a minha ideia, comparando com o que eu já estudei em outras universidades do mundo, tem vários exemplos. O MIT, por exemplo, nos Estados Unidos, o aluno assina um termo de integridade acadêmica quando faz um trabalho e ele precisa descrever lá em materiais e métodos onde e como ele usou a inteligência artificial no seu trabalho. Essa transparência é fundamental. Enquanto não existe nenhum regramento, a gente fica a critério de cada educador decidir o que faz quando pega um trabalho que nitidamente não foi escrito pelo estudante. Eu sempre digo, se você tem um estudante que não produz um texto de qualidade e na outra semana ele traz um texto como se fosse Saramago, você precisa chamar atenção. Porque se você não fizer isso, quando ele for à banca, for defender o trabalho perante uma banca, ele pode ser humilhado e o orientador junto. Porque a humilhação do orientado também, de alguma forma, é uma vergonha para o orientador. Então, o orientador tem obrigação de orientar como usar corretamente a IA. Essa é a implicação ética. E vou dizer para vocês, já tem vários trabalhos acadêmicos sendo anulados e diplomas cancelados por uso de IA. Plágio sempre aconteceu. É raro vocês verem isso, mas volta e meia tem lá uma publicação que o diploma de doutorado ou mestrado foi cassado por plágio. Acontece. Principalmente quando tem uma denúncia, tem um comitê de ética, um comitê que avalia e chegando à conclusão que foi plagiado o trabalho, a pessoa perde o título. Com IA é a mesma coisa, já tem universidades cancelando diplomas por conta de uso da IA. Tem universidades europeias que já proibiram o uso da IA em trabalhos acadêmicos, tem revistas que não aceitam. Então,
é algo que veio para ficar e nós temos que ter essa preocupação ética e explicar isso para o estudante. Hoje não existe uma ferramenta capaz de detectar com 100% de precisão se um trabalho é escrito por IA. Essa é uma grande dificuldade. Aqueles que dizem que detectam, os programas que dizem que detectam, estão faltando com a verdade. Porque é probabilístico, é como jogar uma moeda para cima e cara ou coroa. Praticamente 50%. Não é mais que isso. 55%, 60%. Então nós temos 40% de incerteza, que é muito para você afirmar que um trabalho foi feito com IA. E tem programas hoje que pegam o trabalho, coloca nesse programa e ele humaniza o trabalho para não detectar pelos softwares de detecção de IA. Então, gente, vejam como isso é complexo. Então, o que a gente precisa é orientar nossos estudantes a usar IA com responsabilidade. Tem que saber usar. Tem que ser crítico. Ao invés de pedir para o estudante que ele produza uma resposta direta, você pode perguntar como ele avalia aquela resposta trazida pela IA. Ou mesmo, coloca 3 respostas e pede para ele fazer comentários sobre elas. E não dá uma pergunta direta que ele pode simplesmente colar ou tirar uma foto e já responder. Mesmo em matemática, que era algo difícil, você tem o Wolfram que resolve matematicamente equações incríveis. E a gente não vai conseguir descobrir se o aluno fez ou não. Mas eu sempre brinco, né? O aluno muitas vezes está se enganando, né? E a gente precisa orientar o uso correto. Então, divaguei um pouco, mas é para dizer isso para vocês. O módulo 4 discute um pouquinho também como a China vem lidando com a IA na educação. Eles colocam aquelas tiaras na cabeça dos estudantes e para detectar se ele está concentrado ou não. Isso é muito controverso, tem muita gente que reprova. Eu não gostaria que fizesse isso com meus filhos, mas na China é comum e os pais aprovam porque o nível de competição é muito alto e eles não querem que os filhos se distraiam nas aulas. E os professores têm uma tela onde tem o controle completo de quem está distraído ou não, quem está concentrado ou não. E eu também nem sei se isso é tão preciso assim, a ponto de causar esse constrangimento em crianças. Mas é uma realidade já presente na China hoje que não pode se ignorar. A China tem um controle muito grande de reconhecimento facial, IAs poderosíssimas, e tem um plano de se tornar o maior país, né, o país mais forte em IA até 2030. Tem um plano aprovado para isso. Então, é um plano nacional de IA. Então, isso significa investimentos do governo chinês colossais, até que esse objetivo seja alcançado. Então, estamos só vendo o início de uma grande batalha pela IA. Essa semana também foram lançados novos episódios do seriado Black Mirror, aquele seriado que trata de temas disruptivos, distópicos sobre a tecnologia. Acho que vale a pena porque esse seriado está disponível, obviamente, no Netflix. Ele trata de questões éticas importantes na forma de pequenas histórias, na forma de storytelling. Na edição passada, eu terminei o curso pedindo para que cada um crie um storytelling sobre algum assunto, usando um aplicativo. Eu não vou fazer essa cobrança dessa vez, porque eu não vou ter capacidade de corrigir. Mas eu faço a sugestão para vocês. Eu deixei ali na última página o link para um aplicativo chamado Contador de História. E você pode colocar ali um começo da sua história, a história da sua vida, alguma história que você quer contar e pedir para ele contar na forma de storytelling. Eu criei esse aplicativo para ajudar professores a criarem aulas mais envolventes. Gente, muito obrigado aí por vocês confiarem no nosso trabalho. Eu vou estar à disposição de vocês até o dia 30 de abril nesse curso. Nós temos que fechar até 30 de abril, porque senão eu não consigo fazer a certificação dos servidores do IFSC, porque tem ali a compensação de Natal e Ano Novo, são 32 horas e o certificado tem que sair até o dia 31 de maio. Então, dia 30 de abril, eu sou obrigado a fechar o curso. Então, quem está atrasado, eu vou pedir desculpas. A gente vai fechar, a gente vai abrir uma nova turma posteriormente e essas pessoas podem entrar de novo, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.